Quando nós, como seres humanos, nos deparamos com problemas, nós não percebemos que ou nós olhamos diretamente para os problemas, ou nós temos a forte inclinação de fugir deles. Essa segunda opção, na verdade, é a mais frequente. Assim, há duas formas de nos depararmos com situações difíceis, com adversidades, complicações e problemas. Ou nós nos deparamos com isso, confrontamos isso, ou nós escapamos disso. Fugimos desta coisa. A nossa inclinação maior é de escape. É na tentativa de escapar da situação, fugir da situação. Assim, eu quero abordar com você aqui essa questão da importância do autoconhecimento. Ou nós temos esse movimento de fuga. Então, nós temos essa fuga ou o autoconhecimento. E por que a presença aqui do autoconhecimento? O nosso pensamento é que os problemas são elementos separados de nós. É algo que está do lado de fora. Nós não compreendemos que a base de todos os nossos problemas, a base de todos eles, consiste na não ciência de como se processa em nós esta constituição do eu, esta formação do eu, esse movimento de nós mesmos, desse sentido de pessoa, é a raiz dos problemas. Assim, nós precisamos na vida de uma compreensão direta a respeito de nós mesmos, a respeito do eu. É o que estamos com você aqui explorando, investigando, aprofundando. Os problemas em nossas vidas são problemas que consistem em problemas internos. Quando assume uma característica externa dentro das nossas relações com o mundo à nossa volta, é porque internamente aquilo já está presente. Não existe uma real separação entre o mundo externo e esse mundo interno. Aqui juntos nós estamos investigando esses aspectos do eu, esses aspectos da personalidade. É a não compreensão de nós mesmos. É a inabilidade de lidarmos com a própria mente e o coração, que nos coloca na vida nesse contexto de relação com pessoas, situações, eventos, acontecimentos, tendo problemas. Nós precisamos na vida de uma ciência, de uma qualidade de ciência, de uma qualidade de percepção, de compreensão. Essa qualidade de percepção, ciência, compreensão é a revelação daquilo que nós somos, nesse contexto da vida, nesse contexto do viver. Assim, a base sempre será a mesma. A base é o despertar dessa inteligência, desta liberdade de lidarmos com o outro, com o mundo, com a vida.
algo inteiramente impossível enquanto não tivermos uma ciência, que é a ciência dessa percepção, desta compreensão de nós mesmos. Quando você está triste, com raiva, aborrecido, preocupado, com medo, ansioso, deprimido, angustiado, nesse momento, aquilo que está presente é o problema. Mas sempre atribuímos a um elemento externo a nós mesmos a razão, a causa, o motivo desta condição. Aqui nos deparamos com uma confusão mental, com uma desordem interna, com um modo de ver equivocado. Não existe nada lá fora que possa lhe fazer infeliz dentro de você, que lhe possa colocar em uma condição interna de conflito, de contradição, de sofrimento. É a forma, é o modo como o pensamento funciona dentro de você. Sim, porque o elemento principal em nós mesmos, dentro de cada um de nós, é a presença do pensamento. Não existe nada mais importante para ser visto, compreendido, percebido, do que a presença de como o pensamento se move dentro de cada um de nós. Assim, enquanto não houver uma compreensão direta do que o pensamento significa, do que o pensamento representa, e, portanto, de como ele se processa dentro de cada um de nós, nossa aproximação da experiência, da vida como ela surge nesse instante, nesse contexto de relação com ele ou ela, com esta ou aquela situação, com este ou aquele acontecimento. O pensamento em nós estará em equívoco, estará em confusão, estará em desordem, estará avaliando esta dada situação a partir de ideias, de crenças, de conceitos que ele tem. Assim podemos eliminar das nossas vidas toda forma de problema. Então aqui nós temos duas coisas. A primeira é a liberdade para não fugir, coisa que não temos enquanto estamos presos a esse padrão de pensamento equivocado. Porque a tendência não é só de não resolver, mas de procurar uma forma, um método, um caminho para escapar desta ou daquela situação. E a segunda coisa é a verdade desse encontro com nós mesmos, pelo autoconhecimento. A liberdade de não fugir e a verdade desse encontro com nós mesmos. É o que estamos com você aqui trabalhando. Isso requer a presença daquilo que alguns têm procurado colocar como uma ciência de aproximação de si mesmo, como a prática do autoconhecimento. Eu não colocaria dessa forma. Alguns colocam o termo praticando o autoconhecimento.
Evidente que, se queremos ter uma aproximação de uma dada coisa, nós precisamos ter intimidade com aquilo, estar próximo. Assim, a meu ver, o termo praticando o autoconhecimento precisa ser compreendido. Evidente que, se você precisa ter intimidade com algo, você precisa estar próximo disso. Assim, nós precisamos praticar musculação, precisamos praticar ciclismo, natação. Então, me parece razoável essa ideia de praticar autoconhecimento. É assim que as pessoas usam o termo praticando o autoconhecimento. Mas aqui nós temos uma diferença entre esse praticando o autoconhecimento e praticando algo técnico, como natação, ciclismo ou uma outra atividade. Porque essa aproximação de si mesmo ocorre em razão da percepção, do olhar e de se dar conta de si mesmo. Mas não estamos diante de algo que se repete. Isso porque a cada momento nós temos que nos deparar com o novo. Se trata de uma nova percepção, de um novo olhar, de um novo momento para se dar conta. Assim, estamos diante de algo muito dinâmico. Esse dinamismo requer a presença de um acompanhar o que surge nesse instante, sempre a partir de uma nova aproximação, de um novo olhar, de um novo perceber. É tomar ciência de como nós funcionamos nesse instante, como o pensamento funciona. Estar ciente do que é o pensamento. Ele se move em cada um de nós. Ele é algo que acontece em cada um de nós, nesse instante. Não só o pensamento, mas a sensação que ele traz, o sentimento associado a ele, a emoção com ele, o modo como ele particulariza esse instante, esse momento, essa experiência. Então, o que é o autoconhecimento? É a ciência desta visão de nós mesmos, nesse momento. Assim, esse contato com a verdade do seu ser não é um exercício nesse sentido técnico. É a presença de uma atenção sobre nós mesmos, nesse instante. A atenção não é algo mecânico. É algo que está aqui agora, mas que não mantém continuidade de uma forma mecânica. Quando você está, por exemplo, diante de um pôr do sol, se deparando com o nascer do sol, nesse instante desse olhar, algo acontece. Esse algo é a presença de um profundo e singular interesse de apreciação desse momento. Essa é a presença da atenção. Você não pode levar isso para o momento seguinte. Isso está aqui e agora, nesse instante. É algo que começa e termina nesse momento. Esse encontro com o nascer do sol, com o pôr do sol,
Se deparar com esse olhar é a presença da atenção. Isso não é algo técnico, não é algo mecânico, não é um exercício de prática. É a presença de se dar conta de si mesmo, nesse instante. Também para essas reações internas, de uma forma nova, algo que não irá se repetir. É isso que nos aproxima desta compreensão de nós mesmos, desse aprender sobre nós mesmos. E é exatamente isso que dissolve os problemas. Uma vez que esses problemas em nossas vidas são problemas que estão presentes em razão da confusão que o pensamento está estabelecendo. Porque é o pensamento que está julgando, avaliando, rejeitando ou se apegando a essa situação e colocando dentro desta situação uma entidade presente, que é o eu. É sempre o eu esse elemento que particulariza a experiência, a situação para si mesmo, a partir do pensamento. Um contato com a vida nesse instante é um contato com a liberdade, é um contato com o silêncio, é um contato com a ausência do eu. Esse é o contato com a vida. Mas a partir do pensamento, esse contato é o contato a partir de uma interpretação, avaliação, comparação, julgamento, aceitação ou rejeição. Assim, o fim para os problemas, para cada um de nós, é o fim dessa forma como o pensamento se processa, como ele se move dentro de cada um de nós. Quando, por exemplo, você gosta de alguém, esse gostar está baseado naquilo que o pensamento avalia. É a avaliação do pensamento que lhe traz esse gostar de alguém. Assim, você gosta de alguém porque o pensamento faz uma avaliação de prazer, de satisfação, de realização e preenchimento naquela pessoa. Essa condição do pensamento lhe dá a ideia de alguém presente. Quando você gosta de alguém, é o pensamento nesse gostar. Não existe nenhuma separação entre esse pensamento e você. Aqui nos deparamos já com uma grande revelação, que fica claro quando você se aproxima de si mesmo para se autoconhecer. É a revelação de que não existe esse eu sem o pensamento. É o pensamento que cria esse eu. Quando você não tem qualquer pensamento sobre alguém, você, como pessoa, como alguém, não está presente. Não existe você como alguém, como sendo alguém, quando o pensamento não está. É o pensamento de gostar, é o pensamento de prazer, é o pensamento de aceitação que faz com que você exista sendo alguém que tem prazer, que aceita, que neste contato está sendo alguém.
alguém que gosta dele ou dela. Isso nos parece algo muito positivo, mas está presente aqui a semente do conflito, a semente do problema, a semente do sofrimento. Porque nós temos aqui a presença desse eu, que é essa forma como o pensamento representa a experiência desse instante. Se o pensamento faz isso de uma forma agradável, prazerosa e positiva, o pensamento fará isso de uma forma desagradável, negativa e conflituosa. Quando, por exemplo, você não gostar de alguém, esse não gostar de alguém também se baseia na presença desse eu. É sempre esse elemento presente em nós, o eu. O elemento presente que está sustentando uma vida em conflito, com problema, em sofrimento. Assim nós vivemos nesse sentido do eu, desse mim, desta pessoa, deste ego, em dualidade. E esta condição do eu é a presença do pensamento. Aqui estamos juntos investigando como pôr fim ao pensamento e, portanto, ao eu. Nós precisamos do pensamento apenas do ponto de vista técnico, prático e objetivo na vida para tratar de assuntos bem básicos, como trabalhar, lidar com negócios, nomear as coisas. Mas do ponto de vista psicológico, a presença do pensamento é algo que está presente em razão da ausência da compreensão da verdade sobre nós mesmos. Você se dá conta da verdade sobre si mesmo e percebe a ilusão desse eu, que está presente em razão desta qualidade de pensamento. Essa qualidade de pensamento cessa, esse eu se dissolve. Então, estamos em um contato com a vida nesse instante, sem problemas, sem desordem, sem confusão, sem sofrimento. Esse encontro com a vida, como ela acontece, sem esse elemento que é o elemento pensamento, que é o elemento eu, é o contato com essa liberdade, com esta paz, com esta felicidade. Veja como é simples isso. Quando você olha para alguém, você olha a partir do que o pensamento diz. E se você olha a partir do que o pensamento diz, você está presente como sendo eu. Esse eu é um elemento que gosta ou não gosta daquela pessoa. A verdade é que você é esse eu, esse mim, esse ego. Na relação com o outro, na relação com a vida, na relação com as situações. Esta psicológica condição, nós temos uma playlist aqui no canal, Investigando com Você. É a condição da mente egóica. Aquilo que entendemos por mente em nós é esse processo de funcionar no mundo como sendo alguém. Essa é a mente egóica. O fim para esta mente egóica é a aproximação da vida livre de todo movimento do pensamento. Uma vez que esse movimento do pensamento
é um condicionamento, é um modelo de se comportar, de se mover, de acontecer. A partir deste centro, esse centro em nós é o eu. É o próprio modelo de recordação, de memória, de lembrança. Assim, o pensamento constrói esse eu. Esse eu que é o centro das experiências, das lembranças, das memórias, das recordações. E esse centro que é o eu está constantemente mantendo sua continuidade através do pensamento. Então estamos diante de um único movimento. O pensamento é o eu. Esse eu é o pensamento. E esse é o movimento desta mente condicionada. Esse é o movimento da mente egóica. Assim, essa mente egóica é algo que está presente, sustentando em nossas vidas essa particular vida da pessoa, desta ego-identidade. Descobrir a vida como ela acontece, sem sofrimento, sem conflito, sem problema. É descobrir a vida livre do pensamento. Uma vida livre de estresse, de ansiedade, medo, depressão, angústia, preocupações. Uma vida livre de sofrimento. É a única vida real. Essa é a vida divina. É a vida deste ser, desta realidade de Deus. É isso que estamos com você aqui aprofundando, tornando claro. Descobrir o que é a vida e como ela acontece. Apenas olhar para ela, sem esse movimento que é o pensamento. Um elemento, por sinal, em nós que vem do passado e que jamais irá compreender a vida como ela acontece nesse momento. É isso que explica todo o problema. Nós estamos tentando apreender a vida, compreender a vida, descobrir a vida a partir do pensamento. O fim desse modelo psicológico de existir como alguém, de continuar como alguém, de se manter como alguém. Esse modo de existir, de continuar, de se manter como alguém, é algo que está sustentando esta particular vida deste centro, que é o eu. Descobrir a beleza desse instante, o contato com o momento presente, sem o passado, é o olhar livre deste centro, livre deste pensador, livre desse que vive de experiências passadas, que é o experimentador. É isso que estamos com você aqui, aprofundando nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos trabalhando isso com você. É uma oportunidade de estarmos juntos, tomando ciência da beleza da vida, tomando ciência da verdade divina, da verdade de Deus. São 2 dias juntos, sábado e domingo. São os nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar desses encontros. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento juntos. Estamos trabalhando com você a beleza da constatação do autoconhecimento.